Recentemente teve o caso do iShowSpeed, onde ele por acidente acabou mostrando um pouco demais na sua live do YouTube. Desde então eu vi muita gente fazendo piada com isso e eu achei muito paia porque é um cara que literalmente teve sua intimidade exposta sem querer. Pelo fato do Speed ser meio maluco e ter uma live bastante descontraída, as pessoas esquecem que, fora do personagem, aquele cara é um ser humano normal. Eu tenho certeza que se fosse você no lugar dele, tu não ia gostar de ouvir piada sobre isso. Mas a live dele sempre foi sem limites, e o próprio público não sabe a hora de separar o que é zoeira e o que é realmente sério. É nessas horas que o preço por ter um chat sem controle acaba pesando. This past days and hours, I've been suffering very mentally, bro. You guys don't know the feeling, bro, what I'm feeling right now, you know? You guys are joking, you feel me? You guys can crack your jokes, all of this and all of that, but y'all generally not really looking at the bigger picture. Like, bro, do y'all know I have families? Like, bro, I have little siblings, bro. Quando isso aconteceu, muitas pessoas se perguntaram se ele seria banido do YouTube, já que mesmo que por acidente, mostrar algo explícito assim pode resultar em ban. Poucas vezes o YouTube realmente leva em consideração se o ato foi intencional ou não. Independente do contexto, se tu quebrar as regras do site, seu canal provavelmente vai ser apagado. Porém, com o Speed isso não aconteceu, e ainda bem, porque seria muito escroto o cara ter um canal gigantesco sendo excluído por um acidente sem nenhuma intenção. Mas caso ele tivesse sido banido, é muito provável que ele nem poderia criar outro canal. E essa possibilidade me deu a ideia desse vídeo, porque o Speed não foi banido, mas quais criadores de conteúdo realmente foram apagados pela própria plataforma. Atualmente um dos tipos de canais mais odiados do YouTube são os canais de opinião, e tem motivo para isso. Hoje a imagem dessa comunidade são um bando de abutre esperando alguma desgraça acontecer para farmar o máximo de vídeo possível desse assunto. Em alguns casos tem canal que tenta criar um cancelamento só para ter de onde extrair conteúdo, mas é claro pagando de isento e bom samaritano. Eu tô tentando muito não usar nenhum canal como exemplo para não criar nenhuma treta, mas eu acho que você sabe de quais youtubers que eu tô falando. Acontece que essa estética de canal de comentário no Brasil nem sempre foi tão podre assim. Um dos primeiros criadores que começou esse tipo de vídeo aqui foi o Goulart, onde se resumia em alguém comentando sobre um assunto com a gameplay de fundo. Mas como eu disse, o Goulart foi um dos primeiros a trazer isso ao Brasil, porém não foi ele que criou. O canal que popularizou esse tipo de vídeo, que pode ser chamado de o primeiro canal de opinião, foi o Leaf. Um youtuber gringo que tinha 4.9 milhões de inscritos, porém hoje seu canal não existe mais, e esse cara é banido do YouTube. Talvez você veja alguns canais de comentário que vomitam preconceito nos vídeos, que não tem o mínimo de responsabilidade com o conteúdo que faz, e alguns disfarçam ódio gratuito com a carta "é só a minha opinião", mesmo sabendo que seu canal pode influenciar centenas de pessoas. E o Leaf basicamente é tudo isso junto. Como o canal dele era baseado em ódio e desgraça, o público que se formou ali era o pior possível, onde qualquer pessoa que o Leaf falava nos vídeos recebia um puta hate e até mesmo ameaças de morte. E como ele não tinha a mínima responsabilidade, ele cuspia ódio no seu conteúdo com a desculpa de "só estou comentando sobre o assunto". Até que ele fez a mesma coisa com esse youtuber. Só porque ele gravou outra pessoa e na visão do Leaf ele estava sendo invasivo, sendo que a própria mulher que aparece no vídeo poderia simplesmente falar que não queria ser gravada, se ela realmente tivesse incomodada. Mas o Leaf faz uma suposição e usa como desculpa para jogar hate gratuito. Como eu disse antes, o público dele era tão ruim quanto, o que resultou em ameaças de morte a outro youtuber que não fez nada de errado. I'm having a difficult time right now because some people are threatening my life, threatening my family, and all I wanted to do was inspire people. Bom, resumindo, esse era o conteúdo do Leaf. Ele continuou atacando mais pessoas e chegou a fazer mais de 10 vídeos com a Pokimane, que é uma streamer gigantesca, no título ou thumbnail. Porque para o Leaf, ela não merecia o sucesso que tinha e o conteúdo dela era ruim. Sendo assim, por ter um canal que basicamente incita ódio gratuito, em 2020 o Leaf foi banido do YouTube. É engraçado pensar que o primeiro youtuber de opinião teve seu canal excluído por fazer o que hoje vários canais aqui do Brasil também faz. E atualmente o Leaf espalha preconceito em outras redes sociais. Anos se passaram e o cara ainda é doente da cabeça. E já que eu citei canal de opinião, o próximo criador que foi banido pelo YouTube seguia o mesmo estilo.
Jay Nelson, ou talvez você conheça como Content TV, é um cara que estava no YouTube há anos. Eu conheci o Content quando ele decidiu atacar todos os youtubers grandes da época, Cossielo, Castanhari, David Jones, entre outros. Esse foi o momento de fama do Content, mas anos se passaram e não dá pra viver de uma treta pra sempre. O Jay Nelson seguiu produzindo conteúdo, porém uma coisa chamava atenção. Os anúncios pagos que ele colocava nos vídeos eram muito duvidosos. Esse é um tema delicado, eu entendo o Content aceitar isso porque provavelmente ele tinha conta pra pagar, mas quando a punição vem não dá pra reclamar. Um dos sites que o Content anunciava era esse, que basicamente é uma plataforma de acompanhantes de luxo. E isso nunca foi permitido no YouTube, só que mesmo assim, o Content só foi banido anos depois. O que talvez tenha acontecido é que o YouTube adicionou o site em questão na lista negra do algoritmo, e como o Content colocava na descrição dos seus vídeos esse link, a punição veio. Meses depois ele criou outro canal, agora com o nome de Jay Nelson. E era um canal de opinião padrão de hoje em dia, acompanhava a polêmica do momento e fazia vários vídeos sobre o assunto. Mas como a infração que o Content cometeu era bastante grave para o YouTube, qualquer deslize que ele cometesse que fizesse o YouTube descobrir que aquele canal pertencia ao Content, o canal em questão era apagado. E foi isso que aconteceu com o Jay Nelson. Após fazer vários vídeos sobre o caso Haluca, em algum deles ele recebeu uma denúncia e seu canal foi automaticamente apagado. Porque o Content TV é banido do YouTube. Esse assunto é bastante delicado porque a pergunta que fica é, será que realmente é justo alguém ser banido para sempre de uma plataforma por um erro de anos atrás? Eu entendo o site filtrar isso, até porque era um vídeo que qualquer pessoa podia entrar e qualquer pessoa podia clicar no link e ser levado a um site mais 18. Mas uma punição pro resto da vida é justo? Só que enquanto o caso do Content é discutível, não dá pra falar o mesmo do youtuber It's Owen, que levou o tema de farmar view com clickbait pra outro nível. Um nível que merecidamente custou seu canal de 3 milhões de inscritos. Ano passado o youtuber Technoblade faleceu, ele lutava contra o câncer e acabou não resistindo. A notícia por si só já foi muito surpreendente. Nesse vídeo o pai dele repassa uma mensagem que o Techno gravou antes de falecer. E vários youtubers comentaram sobre o assunto porque muitos deles conheciam Technoblade ou eram amigos do mesmo. Mas sempre tem aquelas pessoas que ignoram completamente o que aconteceu e só veem uma notícia como uma fonte de views sobre um assunto em alta. E esse foi o caso do It's Owen. Pouco tempo depois da morte do Technoblade, o Owen posta esse vídeo, onde no título diz o último adeus do MrBeast ao Technoblade. E o vídeo é literalmente um corte de um conteúdo do Techno com o MrBeast, que não tem nada a ver com a morte dele. O cara pegou um vídeo dos dois se divertindo e tentou associar como uma mensagem do MrBeast depois da morte do Technoblade. Percebe o quão sujo é um cara que faz isso? Quando eu digo que esse caso é indiscutível, é porque o erro do Content pode até ser justificável. Ele pode falar que na época achou que o YouTube não proibia esse tipo de coisa, ele pode falar que avisava que o site era para maior de idade, mas aqui não tem o que discutir. É um youtuber literalmente tentando farmar view com clickbait sobre a morte de outra pessoa. Isso é uma das coisas mais escrotas que você pode fazer no YouTube. Sua sede por visualização ultrapassa o respeito pelo falecimento de outra pessoa. E de forma totalmente intencional. Sendo assim, dias depois o Owen posta um tweet marcando o YouTube, pedindo ajuda porque seu canal com 3,5 milhões de inscritos foi excluído. E a resposta do YouTube foi essa: o Owen foi banido permanentemente e não pode criar outro canal na plataforma. Ora se não são as consequências dos meus atos batendo na porta. Logo após essa resposta, o Owen sumiu da internet e ninguém sabe como ele tá agora. Os youtubers que eu mostrei foram punidos por cometer algum erro. Pode ser que a punição tenha sido exagerada? Talvez. Infelizmente o YouTube não é nem um pouco transparente sobre isso. Eu já levei strike por supostamente promover jogos de azar, sendo que meu vídeo em questão é literalmente o oposto disso. Mas como eu falei lá no começo, o YouTube não se importa muito com o contexto. Tem muita coisa aqui no site que não faz sentido. Tem canal que faz a mesma coisa que o Owen fez, porém ele faz no YouTube Shorts. E lá esse youtuber não é punido. Percebe como não dá pra você entender 100% como isso funciona? O YouTube Shorts ainda faz parte do YouTube. Logo as regras deveriam ser as mesmas, mas na prática isso não funciona. Tem muito canal grande que quebra as regras e mesmo assim, por ter milhões de inscritos, não sofre a mesma punição. Por isso me ajuda e se inscreve no canal para eu também receber essa blindagem por ter bastante inscrito. Mas brincadeiras à parte, muito obrigado por me acompanhar e até o próximo conteúdo.